A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando um curso de Provérbios e hoje nós vamos gravar a aula 51, que começa com Provérbios capítulo 27. Vamos aqui à leitura, versículo 1. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Este versículo nos fala para não pensar que aquilo que você projetou para amanhã vai acontecer exatamente da forma como você projetou. Podem surgir amanhã imprevistos que não estavam na sua imaginação. Então, não presuma que amanhã as coisas vão acontecer exatamente da forma como você projetou. Pode ser que aconteçam, mas pode ser que ocorra algum imprevisto. E se surgir algum imprevisto, você deixará para resolvê-lo amanhã. Não fique ansioso com relação ao dia de amanhã. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 34, está escrito que basta para cada dia o seu próprio mal. Em outras palavras, quando ocorre alguma coisa ruim em um dia, essa coisa ruim deve ser resolvida nesse dia. Quando é necessário que essa coisa ruim seja resolvida em várias etapas, em vários dias, então você deve separar o problema e resolvê-lo no número de dias necessário para resolvê-lo. Você não deve ficar ansioso com relação ao futuro e também não deve criar expectativas de que amanhã será exatamente como você projetou, para que você não venha se decepcionar. Esteja pronto com o seu plano, com o seu projeto na mão, mas sabendo que, ocorrendo algum imprevisto, você terá que resolvê-lo no dia de amanhã. Esse versículo, não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia, também exige que você tenha fé nos seus projetos. Alguém pode perguntar assim: mas se eu não posso presumir do dia de amanhã, então eu não devo criar projetos? O versículo não diz isso. Você deve ter fé em Deus, criar os seus projetos e ter fé de que esses projetos vão ser realizados. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, está escrito que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. É normal e é comum e é necessário que você faça projetos de terminar uma faculdade, de construir a sua casa, de começar um trabalho, de começar um negócio, de realizar o sonho de ter a sua própria empresa. Mas todas as vezes que você cria um projeto e você pensa que ele vai ser realizado em uma semana, um mês, 6 meses, um ano, é possível que esse seu planejamento venha a acontecer ou antes ou depois, dependendo das circunstâncias de cada dia. Tenha projetos e tenha fé de que você vai realizar o seu projeto, mas entenda que esse projeto no dia a dia pode sofrer imprevistos que você não sabe no dia de amanhã
que terão que ser resolvidos amanhã. Então não presuma do dia de amanhã, mas tenha projetos e leve adiante seus projetos dia após dia, preparado para que no meio do caminho ocorram imprevistos que você não sabe, mas que você vai resolver. Cada mal no seu tempo, cada situação dia a dia, conforme diz Mateus capítulo 6, verso 34. O versículo 2 fala assim: louve-te o estranho, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. O verso 2 fala sobre os perigos do autoelogio. A pessoa que olha para si mesma e começa a elogiar as suas obras, a elogiar o que ela realizou, a elogiar o que ela fez. O autoelogio traz o perigo da arrogância, da soberba, do orgulho, da prepotência de pensar que é superior em relação ao próximo. Aguarde que um estranho veja a sua obra e diga que essa obra está bem feita, que você fez algo de valor. Verso 3: pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que elas ambas. O verso 3 fala sobre aquele que fica chateado com uma situação da vida e que, pela insensatez, pela falta de conhecimento, pela falta de sabedoria, comete uma grande tolice. É aquele que não tem domínio próprio quando recebe uma notícia ruim, que não sabe como lidar com a situação. Relacionando o versículo 3 com o versículo 1, lembre que no versículo 1 nós dissemos: não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Aquele que é insensato, quando no dia seguinte acontece algum imprevisto, alguma coisa que ele não esperava e que deixa ele chateado, irado, ele toma decisões desesperadas, decisões que causam-lhe destruição. É necessário ter contra a ira a paciência. Respire fundo 3, 10 vezes, 20 vezes se for preciso. Quando estiver muito irado, levante-se e saia da sua sala. Vá para a rua para dar uma caminhada e respirar. Ande com rapidez, se você puder até corra. E vá correndo pensando: Deus me ajuda a resolver essa situação. Não tome nenhuma decisão quando você estiver com muita raiva, quando uma situação lhe deixar com muita ira. Paulo escreveu em Efésios, no capítulo 4, no verso 26, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Em outras palavras, Paulo diz que ter ira é algo que não é pecado. Nós estamos sujeitos a passar por situações que geram a ira. Mas quando você permite que o sol aqueça a sua ira e que você tome decisões que causam a sua própria desgraça e a sua ruína, nesse momento você peca, ou seja, você comete um erro, porque pecar significa errar o alvo. A palavra pecado significa que você atingiu
o alvo errado. Então, aquele que é insensato é aquele que se deixa dominar pela ira. E a ira dessa pessoa é tão pesada que aqui no verso 3 do capítulo 27 faz-se uma comparação, dizendo que uma pedra é pesada. Quando você reúne a areia em um lugar, a areia também pesa bastante. Mas a ira daquele que é insensato pesa muito mais. Porque o peso da pedra e o peso da areia juntas é apenas um peso, mas a ira provoca resultados práticos que trazem desgraça e que trazem a ruína. Então, a ira está aqui um aviso no versículo 3. É algo que precisa ser dominado. É algo que a ira precisa ser dominada. É necessário respirar e ter paciência, olhar a situação com frieza para ser resolvida no tempo tranquilo. A ira gera o divórcio, a agressão física entre pessoas da mesma família. A ira gera os homicídios. A ira gera o uso indevido dos recursos de casa. Uma pessoa que está irada, com raiva, pode chegar e sacar todo o dinheiro que tem e gastar de forma indevida em algo que não vale nada para perder os recursos. A ira faz as pessoas colocarem tudo a perder. Portanto, tenha domínio sobre a ira. Trabalhe isso. Estude o que faz com que você fique chateado. Anote num papel e pense em formas ativas de tratar essa situação. Pense antecipadamente. Se você fosse traído ou se você fosse traído, o que você faria? Você cometeria suicídio? Você acha que cometendo suicídio resolveria o problema? Sua vida não vale muito mais do que a pessoa que te traiu? Porque se a pessoa lhe traiu, essa pessoa mostra que na realidade ela não valorizou você. Você vai deixar que a sua vida perca valor e vai cometer um suicídio? Se dentro do seu negócio, na sua empresa, algum sócio lhe trair e você tiver uma grande perca de dinheiro, você acha que deveria também cometer o suicídio? Há uma pessoa que cometeu suicídio porque perdeu um grande volume de dinheiro em razão de uma má transação comercial. Porque ele deixou uma carta dizendo: não consigo pensar em recomeçar a minha vida. E esse homem fez mais. Matou os filhos e a esposa e depois se matou porque ele disse: não quero ver ninguém da minha família sofrendo. Ficou completamente dominado pela situação financeira e cometeu essa atrocidade porque não sabia como lidar com a vida e perdeu a esperança. Então veja que ele agiu como um insensato, alguém que não tem juízo, que não tem sensatez. Verso 4: cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem parará perante a inveja? Esse versículo nos fala que
você deve tomar cuidado com as pessoas que estão à sua volta e não criar situações que coloquem as pessoas em fúria ou que coloque as pessoas em ira. Porque uma pessoa em fúria ou uma pessoa que age com ira pode causar um prejuízo muito grande a você. A pessoa que está em um estado de fúria ou que está em um estado de ira pode matar, pode agredir, pode ofender, pode quebrar as coisas da sua casa, pode queimar o seu carro, pode atacar a sua família, atacar o seu filho, atacar a sua esposa, atacar o seu marido, dependendo se você estiver com a sua família quando você provoca a fúria ou a ira de alguém. Você não sabe como a outra pessoa pode reagir. Tem pessoas que estão com a família dentro do carro, tomam uma fechada, abrem o vidro e começam a xingar a outra pessoa ou fazem sinais obscenos para a outra pessoa. Você não sabe o que a outra pessoa pode fazer. Você não sabe qual é a reação que essa pessoa pode ter. Um homem estava com o seu filho no banco de trás, na cadeira de bebê, tomou uma fechada e xingou o outro motorista. O outro motorista veio para tomar satisfação. E eles continuaram com a discussão. Então aquele outro motorista foi até o carro dele com uma arma, voltou e deu um tiro no filho. E foi embora. Entrou no carro, ligou o carro e foi embora. Adiantou esse pai ter ficado irado e gerado aquela situação? Ele colocou a pessoa que fechou ele no trânsito numa situação de fúria, quando xingou o próximo. Então, se a pessoa fecha você, respire fundo e diga que Deus abençoe essa pessoa, que Deus ilumine essa pessoa, que essa pessoa tenha sabedoria e que Deus dê a graça para que aprenda a dirigir melhor. Não provoque a fúria e não provoque a ira das pessoas. Seja sábio, porque, como nós vimos no versículo 3, a ira é mais pesada do que a pedra e a areia juntas. Você não sabe se o próximo é um insensato, se ele vai respirar fundo antes de agredir você, antes de vir sobre você. Então não provoque a fúria, porque ela pode ser cruel. A fúria é cruel. E você, se provoca a ira de alguém, pode provocar a impetuosidade da pessoa. A pessoa age de maneira impetuosa. Ela não para pensar. Então, não provoque a fúria nem a ira de ninguém. Não provoque. Tenha sabedoria para lidar com a situação. E, pelo outro lado, essa parte do versículo também traz uma recomendação para nós. Aprenda a lidar com as situações que geram fúria e ira em você. Respire fundo. Não seja como esse motorista que, ao ser criticado por um erro dele, pegou uma arma e matou o filho do outro. Seja aquele que tem domínio próprio. Quando alguém lhe provoca para criar fúria ou ira em você, tenha domínio próprio. A segunda parte do versículo 4 nos fala assim: cruel é o furor e impetuosa é a ira. Agora, indo para a inveja, quem parará perante a inveja? O versículo está dizendo assim: olha,
Tem duas coisas que são graves, tem duas coisas que são perigosas: o furor e a ira. Lidar com uma pessoa furiosa e lidar com uma pessoa que está com ira pode trazer a você a crueldade e a impetuosidade. Você tem que lidar com essas situações. Você tem que ter paciência para não ter isso e não provocar isso em ninguém. Mas se você tiver essa paciência para não ficar com fúria e nem com ira, e se você tiver sabedoria para lidar com isso, você resolveu o problema da fúria e da ira. Agora, quem consegue resolver o problema da inveja? Porque a inveja acontece quando você prospera, quando você tem uma habilidade, quando você tem uma qualidade, quando você tem uma aparência, quando você tem alguma coisa que desperta a inveja no próximo. Quando você está sendo invejado, o invejoso ataca a pessoa que inveja. E ela fica tão incomodada que ela tem que ficar ou xingando, ou amaldiçoando, ou menosprezando, ou ridicularizando, ou falando mal a seu respeito, porque ela está incomodada, inquieta pela inveja. Então a fúria e a ira você consegue resolver tendo sabedoria para não provocar o outro e sendo paciente para não deixar que a fúria e a ira despertem em você. Mas a inveja, como que nós fazemos para tratar da inveja quando as outras pessoas estão nos invejando? Porque a pessoa fica inquieta e fica criando barreiras, obstáculos, críticas, palavras negativas para nos diminuir, porque ela está inquieta com a inveja. Como que você faz para impedir? Você fala assim: olha, meu amigo, eu vou vender tudo que eu tenho. Eu vou mudar a minha aparência, eu vou piorar a minha aparência para ficar no nível que você quer, para você parar de ter inveja de mim? Percebe que a fúria e a ira você consegue resolver. Mas diante da inveja, como que você faz? Você vai piorar a sua vida? Vai vender tudo que você tem e ficar na pobreza só para agradar o invejoso? Vai deixar de usar uma boa roupa, um bom perfume, para que a pessoa não tenha inveja de que você está bem arrumado, que você está bem com você mesmo, com você mesma? Não tem como você fazer isso. Você precisa continuar a viver e viver bem e da melhor forma possível. E se alguém tem inveja de você, você tem que lidar com isso. O melhor que se tem a fazer é dizer para a pessoa: você é bonita nisso ou nisso. Você é muito bom fazendo isso. Procure uma qualidade daquela pessoa que inveja você e quando ela estiver diminuindo, ridicularizando, mostrando o veneno da inveja, diga para a pessoa: você é muito inteligente nesse aspecto. Procure uma qualidade para que a pessoa se sinta valorizada, mas procure uma qualidade de forma sincera. Veja o que a pessoa tem de valor e diga para a pessoa: você é muito bom nisso. Você é muito importante nisso. Porque daí a pessoa, ao ver que você está valorizando a ela, é possível, não é garantido, mas é possível que ela se arrependa e diga: eu tenho inveja dessa pessoa e essa pessoa vem e fala que eu tenho valor. Por causa disso, essa pessoa mostra que eu tenho qualidades. Então, essa pessoa é uma pessoa boa. Eu vou parar de ter inveja dela. Esse é um lado
da moeda, mas tem o outro lado. E quando eu e você temos inveja, porque nós estamos falando de um lado, quem parará diante da inveja? Nós podemos ser invejados, mas e quando nós invejamos? Porque todos nós pecamos, estamos sujeitos a ter inveja do carro que o outro comprou, da casa que o outro construiu, da beleza que a outra pessoa tem, da aparência que a outra pessoa tem, das conquistas que a outra pessoa está obtendo. E daí? Como tratar da inveja? Quando a inveja é nossa, nós devemos sentar, admitir que estamos com inveja. Essa é a primeira coisa que precisamos fazer. Eu senti inveja da pessoa. E a segunda coisa que nós devemos fazer é: tudo bem, se ele tem ou se ela tem, o que eu posso fazer para que eu possa ter isso também? Porque se isso provocou inveja em mim, então significa que eu quero ter isso também. Deus tem para todos os filhos. Use essa fórmula, diga nessa frase: Deus é bom com todo mundo. Deus é bom comigo também. Se ele conseguiu, o que eu devo fazer para conseguir? E se você perceber que você não vai conseguir caminhar com essa pessoa em razão dessa habilidade, dessa conquista, da aparência ou de alguma coisa que provoca inveja em você, deixe a pessoa seguir a sua vida em paz. Abençoe essa pessoa. Que Deus continue honrando cada vez mais ela. E que Deus abençoe a minha vida. Coloque num papel as suas qualidades. Coloque num papel tudo aquilo que você tem feito de bom. Busque treinamentos para você se aperfeiçoar naquilo que você tem habilidade. Valorize aquilo que Deus chamou você para que você seja. Não tenha inveja. Trabalhe outros aspectos para que você supere esse mal. Veja que a inveja é um sentimento tão forte que Caim chegou a matar Abel em razão da inveja. A inveja que não é tratada, que não é dominada, pode levar uma pessoa a cometer homicídio. Deus disse para Caim: por que você está irado? Caim cometeu o homicídio por 2 pecados. Ele estava com ira e ele também estava carregado de inveja. Então, com esses 2 pecados não dominados, ele foi e matou Abel. Versículo 5 fala: melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Esse versículo está falando sobre a importância da ação. É muito importante que na vida você faça tudo o que tem que ser feito. Se você precisa corrigir alguém, repreender alguém, você precisa fazer isso. Corrigir o seu filho, repreender um funcionário, repreender alguém que fez algo errado e que merece ser corrigido. Você precisa fazer o que tem que ser feito. E quando você ama alguém, você também deve dizer para a pessoa, manifestar o seu amor, para que a pessoa saiba que você a ama, que você a considera. Como que você mostra para o seu filho que você o ama? Se você tiver apenas o sentimento de amor, mas você nunca dá um presente, você nunca diz, filho, eu te amo, você nunca diz como foi bom ter passado esse momento com você,
ter assistido esse filme com você, ter estado nesse momento com você. Tem homens que não dizem para suas mulheres que amam elas. Tem homens que ficam fechados e não falam para a mulher quanto foi bom ter estado com elas num passeio em um dia. E muitas mulheres reclamam disso. Dizem, ele não fala que ele ama a minha pessoa, ele não fala. O versículo 5 está dizendo que você precisa agir, tomar as ações em tudo que é importante e necessário. Veja que a repreensão é uma coisa ruim, mas quando você toma a atitude de repreender quando precisa ser repreendido, a repreensão é aberta, ela tem mais valor, ela é melhor do que o amor, que é um sentimento bom, mas que você não agiu para mostrar o amor. Em outras palavras, esse versículo está dizendo: tudo o que você tiver que fazer, faça. Se você tem que corrigir alguém, corrija. E se você ama alguém, diga que você ama. Se você encobre o que você tem que realizar, não vale nada, por melhor que seja a tua intenção. O amor é uma boa intenção, mas se você não manifestou para a pessoa que você a ama, então de nada vale, porque de nada valem as intenções. O que valem são as ações, o que você realiza, o que você faz. E esse versículo também se aplica para os seus projetos. É melhor aquele que faz o que tem que ser feito do que aquele que sonha, dizendo: mas o meu projeto era tão grande, o meu projeto era tão bom, o meu projeto era excelente. Mas se você não realizou, não deu o primeiro passo e não fez, ele não vale nada. O que vale é o que você faz. O seu projeto pode ser muito bom, pode ser inclusive o seu casamento, mas você não fala, não faz o que tem que ser feito. Então, quando você não faz, de nada vale a sua boa intenção. A sua empresa que não sai do papel pode ter sido a melhor empresa projetada na sua imaginação, mas se você não faz, ela não deu emprego para ninguém, ela não ajudou a ninguém, ficou apenas com você. Melhor é a repreensão aberta, é você fazer o que tem que ser feito, do que você ter uma boa intenção, do que você ter o amor, mas não fazer nada. Versículo 6. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. É melhor você receber as palavras que vão te dar tristeza de alguém que ama você do que você receber o beijo daquele que quer ver o seu mal. Tem muitas pessoas que vão elogiar você. Quando uma pessoa está mergulhada em drogas e ela caminha com outras pessoas que são também usuárias, as pessoas se apoiam mutuamente. Elas dizem: mas você está ótimo. Quando que nós vamos dar a próxima fumada? Quando você se reúne com pessoas que estão embriagadas, um bêbado apoia o outro dizendo: quando que nós vamos no próximo bar? Precisamos conhecer um novo bar. Quando você caminha com pessoas que estão mergulhadas em promiscuidade, adultério, prostituição, as pessoas se apoiam. Quando que nós vamos para a próxima e para a próxima? E muitas vezes você não escuta as pessoas que amam você e que estão dizendo: você está no caminho errado. Esses que estão beijando, te abraçando, te apoiando, te dando tapinhas nas costas, dizendo que você está indo muito bem. Esses que estão beijando você, na verdade, eles são enganosos, eles estão te aborrecendo. Todos sabem quando estão caminhando para o precipício. E você sabe também quando você está fazendo algo errado. Saia desse caminho. Fique próximo dos que amam você.
ouça as pessoas que amam você. É o que o versículo 6 está dizendo, que as feridas feitas pelo que ama são fiéis. Fiéis significa que elas têm fidelidade. Fides significa confiança, são palavras de pessoa em quem você pode confiar, em quem você deve confiar. Mas os beijos do que aborrece são enganosos. Os beijos daqueles que aborrecem uma vida feliz são enganosos. Eles estão ali apenas para te enganar, para que você continue na ruína e na desgraça. Vamos parar aqui nesse versículo 6, porque deu 35 minutos de gravação e nós estamos gravando em torno de 30 a 35 minutos em cada aula. Na próxima aula, de número 52, nós vamos gravar a partir do versículo 7. Deus abençoe a todos e fiquem na paz de Jesus. Curta, comente, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você lembrar agora que precisam ouvir alguma dessas mensagens que foram faladas nessa aula. Fiquem na paz de Jesus.